gente! De novo eu aqui, a Bruxa Mavesper, sacerdotisa da Wicca, bruxaria moderna, que é uma religião que visa o equilíbrio com os ciclos da natureza, a nossa integração no universo, a nossa percepção de que nós somos uma coisa só com o universo, porque ele é a deusa imanente, tudo que existe é a deusa que nós cultuamos, que é a própria natureza. Eu dou um alô especial para todos, agradeço a presença de vocês e retomando tópicos básicos de bruxaria, eu vou começar falando sobre as celebrações dos sabás. É muito famoso, né? Sabá das bruxas, já aparece em filme, até em filme de terror. E nós vamos entender o que é um sabá, de onde vem essa palavra. E eu vou falar rapidinho, explicando porque são as celebrações solares que acontecem no início e no meio de cada estação do ano. Então, são 8. Mas antes disso, eu lembro a vocês que eu estou à disposição para atendimentos com tarô. Lembrando que vocês podem entrar na live, ligar no telefone 11 3251 3020, que é o telefone do ouvinte da Madrugada Astral. Então, se você está aí acordadinho ainda e está com alguma dúvida, quer um aconselhamento de tarô, eu estou aqui para ajudar você, estou à disposição. Bom, enquanto a gente não faz atendimento de tarô, vamos falando então sobre como a bruxaria moderna, como a Wicca, celebra esse passar do tempo, passar do ciclo solar, que se chama Roda do Ano. A Roda do Ano é a junção dos 8 sabás das bruxas. Mas antes que eu fale de cada um deles e descreva, a gente precisa entender um pouco de onde veio isso. Por que existem celebrações de pessoas que vão celebrar plantio e colheita? Então, nós vamos lá nos primórdios da humanidade, né? Pensa, a gente estava lá nas cavernas e aí o homem era um coletor, ele só comia o que ele achava pronto na natureza, frutos, grãos, né, verduras. E aí ele aprendeu a caçar, então ele se torna caçador. Aí tinha carne à disposição, tinha peles para se vestir. Mas esses grupos, como eles eram coletores, o que acontecia? Quando eles estavam num determinado território, eles acabavam esgotando a natureza, dependendo de quão numeroso fosse essa tribo, esse clã de homens pré-históricos. Eles esgotavam os recursos daquele lugar e tinham que ir para outro lugar. E assim eles eram povos nômades, iam de um lugar para outro. Mas chegavam em alguns lugares que eles achavam muito bom. As condições de terreno, as condições que eles tinham para abrigo eram excelentes. E o que o homem começou a fazer? Ele descobriu que se ele coletasse sementes e plantasse na terra, aquela planta ia se reproduzir. E descobriu que se ele pegasse os animais que ele caçava e se ele pegasse um casal e botasse num cercado, eles iam se reproduzir. E aí era muito mais fácil ter as coisas à disposição no lugar que você morava. Foi assim que surgiu a agricultura e a pecuária. E é justamente nessa época, ou seja, muito antes dos povos celtas que habitaram a Europa há 4.000 anos atrás, né? Por isso que muita gente confunde povos celtas com a origem dos rituais da bruxaria. Sim, a enorme influência celta, porque a Wicca nasceu na Inglaterra, e a Inglaterra é um país de povos que foi criado por povos celtas e outros, né? Mas muitos povos celtas. Então, claro que existe influência celta na bruxaria. Porém, a origem da bruxaria desses sabás da Roda do Ano é muito mais antiga do que os povos celtas. Então, vai lá para 80.000 anos antes da Era Comum, que é justamente o tempo em que surge a agricultura e a pecuária.
Então você pode imaginar esses grupamentos humanos que antes eram nômades, tinham que procurar comida e esgotava a comida numa região e caçava os animais que eles tinham condição de caçar naquela região e mudaram de região. Depois aprenderam que eles podiam viver num lugar só, plantar a sua própria comida, criar seus próprios animais, não precisava ir caçar, ou pelo menos não com tanta frequência. E aí, com o surgimento da agricultura e da pecuária, é claro que esses povos criaram uma rotina, porque lidar com a terra, ser pagão, viver do campo, do pagos, como se fala em latim, por isso nós somos pagãos, a gente celebra o que acontece nos campos, né? Essa rotina foi sendo estabelecida. Então, em determinada época do ano, precisava se limpar o terreno, depois precisava se adubar, aí precisava se colocar as sementes, daí precisava se colocar, esperar as sementes crescerem, cuidar para que animais não destruíssem a plantação, para que pragas não destruíssem a plantação, acompanhar o crescimento das plantas, dar água para elas, dar adubo para elas, esperar o grão de trigo brotar, ou o grão de milho, ou cevada, o que naquela região se plantasse, e esperar aquilo dar frutos, e aí vinha o auge, né? Aquelas plantações lindas, com espigas enormes de trigo. Aí era a festa, tinha que ser feita uma festa, né? Porque aquilo queria dizer abundância de comida. Nossa família vai sobreviver ao inverno rigoroso porque tem muita comida nos campos. Eu vou guardar nos silos, eu vou armazenar, eu vou impedir isso de estragar, vou impedir roedores de acabarem com a comida. Então é toda uma rotina do povo dos campos. E todas as coisas que iam acontecendo, especialmente a primeira colheita, porque todo mundo trabalhou meses, se esfalfou pra caramba, trabalhou muito, e aí fez o quê? Chegou uma hora que o grão de trigo tá lá, dourado, a espiga de trigo dourada, madurinha, pronta para ser colhida, para virar pão, para virar bolos, para virar alimentos maravilhosos. E aí é a hora da colheita. Essa primeira colheita era o sabá comemorado no dia 1º de agosto, nesta época do ano que nós estamos. É o chamado sabá lamas, o sabá do pão. Então, por aí vocês veem que as celebrações desses povos, agora é tempo de preparar a terra, vamos preparar. É uma trabalheira danada, todo mundo se cansa, todo mundo está ativo. E aí, bom, terminou esse trabalho, a terra está adubada, pronta para ser semeada. Nossa, vamos fazer uma festa. E assim tinha uma festa. Aí depois, agora é hora de pôr a semente no chão. Botar todas as sementes. Bom, é a festa da semeadura. Aí vem a festa do crescimento das coisas, né? Chegou no auge do crescimento. Festa desse auge do crescimento. Aí fez a primeira colheita, fez a segunda colheita, fez a terceira colheita. Tudo isso era festa, festa, festa. E aí chega a hora de, como nós estamos falando da Europa, né, no hemisfério norte, porque os povos celtas viveram no hemisfério norte, e todos nós, praticamente no Brasil, de alguma maneira ou de outra, somos descendentes de portugueses, de espanhol, de italiano, nós temos correndo nas nossas veias sangue celta. E não obstante, né, nem que não tenha, a influência da cultura geral, né, desses povos chega até a nossa cultura do dia a dia, trazida pelos povos ibéricos, principalmente, e algumas outras partes da Europa, você vai ter essas culturas. E você vai ter, então,
uma participação dessa ideia cultural que vem do hemisfério norte para nós, mesmo que a gente more no hemisfério sul. Porque, veja, se eu perguntar para vocês quando é o Natal, vocês vão dizer que é em dezembro. O Natal é a festa cristã que resulta da transformação da festividade pagã chamada Yule, que nada mais era do que a celebração do momento em que toda a comida está armazenada para passar o inverno rigoroso embaixo da neve, que vai matar toda a plantação, que vai sacrificar grande parte do rebanho, porque não dá para alimentar todo o rebanho e a sua família, porque senão todo mundo morreria de fome. Então eles têm que fazer uma seleção do rebanho que vai reproduzir depois e transformar o resto do rebanho em embutidos, né? Mortadela, salame, presunto, para aquela carne ser conservada. Então, todas essas situações que quem vive do campo, eu estou narrando aqui, porque são elas que dão origem ao que a gente chama a roda do ano das bruxas ou sabás. E agora vamos falar da roda do ano. Sabá é uma palavra, como eu falei, que você vê até no filme de terror, né? Eu esqueço de olhar a câmera, gente, perdão. A gente vê falar de Sabá até em filme de terror, né? O Sabá das bruxas, e o demônio vem, né? Bom, primeiro que a gente não acredita em nada que seja do mal e muito menos em demônio, né? Não faz parte da cosmovisão de uma bruxa esse tipo de coisa. Mas, enfim, o que a gente tem para pensar em termos de aprender o que é a roda do ano? Sabá, né? A gente diz que a roda do ano é composta dos 8 sabás, os 4 sabás maiores e os 4 sabás menores. O que isso quer dizer? Sabá é uma palavra que tem origem na Mesopotâmia, né? Naqueles reinos que surgiram entre o rio Tigre e o rio Eufrates, ali no Oriente Médio, e geraram uma série de civilizações. As civilizações mesopotâmicas, babilônicas, sumérias, acádias. E aí, o que você tem é que Sabá é uma palavra que vem do culto à deusa Ishtar nessa região. E a deusa Ishtar era uma deusa que era considerada a senhora de tudo, uma grande mãe, deusa da vida e da morte, a origem de todos os deuses. E essa deusa, então, poderosíssima, era cultuada por povos diferentes de formas diferentes. Mas o que se dizia? Que ela tinha um dia, que era a noite de lua cheia, em que ninguém podia fazer nada. Tinha que ficar bem quietinho, não podia trabalhar, não podia falar alto, porque a deusa estava menstruada. E menstruada, ela estava nervosa, como as mulheres ficam nervosas na menstruação. Então, a origem do Sabá, que inclusive é a mesma origem na religião judaica, que guarda o sábado, mas a mitologia deles diz que isso é por um motivo. Mas, na verdade, eles conviveram com os povos mesopotâmicos que guardavam o dia da menstruação da deusa Ishtar. Então, esse sabá judaico que não pode fazer nada, né, do final da sexta-feira para o sábado, a origem dele é a mesma dessa origem mitológica de não pode fazer nada para não incomodar a deusa menstruada na lua cheia. Então, Sabá tem essa ideia de celebração do dia da menstruação da deusa. É engraçado? É. Só que passou para o comum da bruxaria, né, como celebração.
Existem também os rituais lunares, esses são os solares, os sabás, os 8 sabás. Os rituais lunares são os esbás. Esbá provavelmente é uma palavra que parece que tem a ver com sabá, etimologicamente não tem. Vem do francês arcaico esbateri, que quer dizer fazer festa. Então, esbá quer dizer simplesmente celebração. Nós vamos ter um programa falando só dos esbás, que são as celebrações das diversas fases da lua. E, então, vamos lá para o sabá. Lembrando a vocês que eu estou disponível para atender com tarô no 11 3251 3020. Então, se vocês quiserem, 11 3251 3020. Continuando, né? Vou falar um pouquinho sobre cada sabá. Os pequenos sabás, sabás menores, são os sabás dos equinócios e dos solstícios. Equinócio é o dia em que entra o outono ou entra a primavera, porque são dias em que o tempo de luz e o tempo de escuridão num dia são iguais, têm o mesmo número de minutos. Isso é um evento astronômico, não é uma coisa exclusiva da bruxaria, que marca a entrada da primavera ou do inverno. Então, isso são os sabás menores. E os sabás maiores são os chamados festivais do fogo. Entrou ligação? Os sabás maiores, então, são os chamados festivais do fogo. Alguns dizem que os povos celtas, originariamente, só celebravam os 4 grandes sabás dos festivais do fogo. Vamos atender aqui alguém com o tarô e depois a gente continua a falar da roda do ano. Alô? Oi, bom dia, tudo bom? Oi, bom dia, tudo bom? Boa madrugada para você. Para você também, obrigada. Como é seu nome? É a Alessandra. Tudo bem, Alessandra? Como é que o tarô pode falar com você hoje? Eu queria saber da minha vida profissional, né? Se tem novidade na área que eu estou procurando. Tá. Quantos anos você tem e que área é essa? Eu sou da área de TI e eu estou buscando algo mais voltado assim para internacional. Ok. Eu tenho 39 anos. Eu vou te pedir para acompanhar pela live e desocupar a linha para outra pessoa poder ligar depois de você, tá bom? Tudo bem. Eu já estou olhando aqui para você, seu jogo, já respondo. Tudo bem, obrigada. Obrigada a você. Lembrando que se ela quiser aprofundar a consulta, meu WhatsApp é 11 97780 9399. 11 97780 9399. Alessandra, o tarô tá dizendo que é possível você ir para fora, mas você tem que se focar em procurar empresas bancárias, tá? A questão desse sistema bancário, você sabe que tem ligações internacionais, né? Com o sistema bancário. Isso não é do tarô, tá? Sou eu que vou te falar. No LinkedIn você vai encontrar gente falando disso, tá? Então, sugiro a rede social, mas o que o tarô te diz é para você focar em bancos, se você quiser sair para trabalhar nessa área de TI do exterior, tá bom? E vai dar certo. O tarô diz que tem dinheiro nesse futuro, tem dificuldades, mas tem uma grande possibilidade de você ter sucesso financeiro nessa empreitada, tá legal? Se você quiser saber mais, aprofundar essa jogada, @amavesper, marquem comigo. Vamos voltar então para o sabás e falar um pouquinho. Falei dos pequenos sabás, dos grandes sabás. Vamos falar um pouquinho só para definir cada sabá. E vamos começar quando começa o ano novo astrológico.
pelo sabá que a gente chama de Ostara, no hemisfério norte. Aliás, antes de começar, existem bruxos brasileiros que celebram pelo hemisfério sul, ou seja, as datas são invertidas. Então, em 20 de março, ou 20 a 22 de março, porque o dia do equinócio tem uma variação de ano para ano. Quem roda pelo norte celebra Ostara, quem roda pelo sul celebra Mabon. Eu, pessoalmente, por várias razões que estão explanadas na internet, que é meio complexo para falar aqui, celebro pela Roda Norte, porque eu acho que a gente tem muito a ganhar e ela tem muito a ver com a realidade da agricultura do Brasil. Apesar de, se a gente for ser só racional, a gente inverter as datas de outono e inverno. Eu acredito que a roda do ano acontece no universo inteiro ao mesmo tempo. Ela é feita de portais energéticos e não de coisas que estão presas a um hemisfério ou outro. Bom, eu estou vendo que hoje o nosso tempo tá curto, eu não vou conseguir falar dos 8 sabás hoje, então eu vou falar uma parte da roda do ano hoje e outra parte vai terminar no próximo programa. Gente, então, Ostara é o sabá da primavera, acontece entre 20 e 22 de março, porque o equinócio varia de ano para ano. Então, você tem que descobrir isso num site de astronomia. E o que se celebra? É sempre a história da deusa e do deus, da parceria da deusa e do deus. A deusa é uma jovem, o deus é um jovem, ela é aquela que derrete o gelo, por onde ela passa flores nascem, os animais querem se reproduzir, então é uma coisa de futuro, de energia do que virá. E é o tempo de se plantar sementes. Então é um tempo na nossa vida de usar essa juventude da deusa e do deus e do seu impulso para fazer as coisas crescerem na nossa vida. Então, é um tempo de você pensar que sementes eu quero plantar para o meu ano. Em seguida, na roda do ano, vem o sabá Beltane. Beltane é o sabá que vai acontecer no dia 30 de abril para 1º de maio. E ele é o sabá em que a deusa e o deus se apaixonam e tem sua primeira relação sexual, da qual a deusa sai grávida do próprio Deus, porque ele é o pai e ao mesmo tempo é o filho. E aí, nesse sabá, se celebra então a fertilidade da terra, a fertilidade de todas as coisas. A gente põe um mastro na terra, representando o falo do Deus, e o buraco na terra, representando o órgão sexual da deusa, e aí a união dos dois traz tudo que existe. Então, esse é o sabá da fertilidade. Aí vem em seguida o sabá Alita, que é chamado de Festa da Rosa. A deusa é a deusa das rosas, o deus é o senhor dos girassóis. Eles são adultos, se amam, e é um tempo de você celebrar as coisas que chegaram no seu auge e fazer com que tudo na sua vida chegue ao seu auge. Daí vem o sabá da primeira colheita, que é Lamas, em 1º de agosto. E aí o deus é sacrificado pela primeira vez. A deusa, mesmo grávida, envelhece, ergue a foice e mata o deus trigo, para que o corpo dele vire o pão que sustenta a nossa vida e o sangue dele vire o vinho que sustenta a nossa vida. Sim, vocês conhecem esse mito com outra roupagem mitológica, mas a ideia é a mesma. E ela representa apenas os ciclos da terra, do plantio e da colheita. A segunda colheita é o sabá Mabon, é o sabá do porvir, do deus do amor, um deus jovem que se perde da mãe e a mãe vai atrás. Depois temos o sabá Soen e o sabá Iuli, que é o nascimento do deus. Falarei mais sobre Mabon, Soen e Iuli no nosso próximo encontro. Muito obrigada por me ouvirem pela roda do ano e aqui estou eu à disposição de vocês para marcar jogos de tarô pelo 11 97780 9399, 11 97780 9399. Um beijo a todos, muito obrigada e abençoados sejam.